antes de falarmos de regimes tributários, precisamos conversar um pouco sobre tributos. Basicamente, pagamos tributos sobre as receitas de vendas, sobre a circulação de mercadorias, sobre a folha de pagamento e sobre o lucro da empresa. Enfim, sobre tudo, certo? Tributos sobre receitas de vendas temos o ISS, que seria o Imposto sobre Serviços Prestados, o PIS e a COFINS, que são impostos federais calculados sobre a receita, o IPI, que seria Imposto sobre Produtos Industrializados. Aqui vale destacar que esse imposto é cobrado somente das indústrias e suas equiparadas. Sobre a circulação de mercadorias temos o famoso ICMS. Aqui vale destacar que será cobrado apenas das empresas comerciais, industriais, de serviço de transporte, energia e telecomunicação. E os tributos sobre a folha de pagamentos, temos o INSS por parte do empregador. E por fim, tributos sobre o lucro da empresa, que temos o IRPJ, que seria o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Me chamo Fábio Hidaka e sejam bem-vindos. Caso você ainda não seja inscrito, não deixe de se inscrever, hein? Isto posto, vamos entender por que mencionei esses tributos e qual a sua importância em relação a cada regime tributário. Basicamente temos 3 regimes tributários, sendo o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Não entrarei aqui na questão do microempreendedor individual, ok? Até aqui tudo bem, certo? Do que se trata o Simples Nacional? Bom, o Simples Nacional unifica em uma alíquota só todos aqueles tributos mencionados, sendo o ISS, PIS, COFINS, IPI, ICMS, INSS por parte do empregador, IRPJ e a CSL. Nesse caso, a empresa pagará um tributo só, calculado diretamente sobre a minha receita. Para isso, há uma tabela com diferentes alíquotas a depender da atividade da empresa e o valor do faturamento. Se o nome é simples e tenho apenas uma única alíquota, é a mais vantajosa para a empresa? Nem sempre. Vamos entender outro regime. O que é o lucro presumido? A principal característica desse regime é a presunção do lucro e a cumulatividade do PIS e da COFINS. Presunção do lucro? Sim, o governo já estabelece um percentual fixo que ele estima que a empresa terá de lucro a depender da sua atividade. Um exemplo, a Receita Federal considera que uma empresa prestadora de serviços terá um lucro de 32% sobre o valor da sua receita, ao passo que uma empresa que vende mercadorias terá um lucro presumido de 8%. Como chegaram nesses percentuais? Nem me pergunte. Bom, o interessante desse regime é o seguinte: caso sua empresa tenha apurado um lucro maior do que o presumido pelo governo, a sua empresa pagará somente até aquela presunção. Exemplo, sua empresa de serviço teve um lucro apurado de 80% sobre o faturamento, mas como a presunção estipulada pelo governo é de 32%, a sua empresa pagará imposto somente sobre os 32% estipulados. Muito bom, não? Uma outra questão está relacionada à cumulatividade do PIS e da COFINS. O que isso quer dizer? É que a empresa não poderá tomar créditos daqueles impostos sobre seus custos. Ela pagará no seco tais impostos diretamente sobre o faturamento. Vamos agora para o lucro real. Esse regime tributário é o mais complexo e o menos utilizado pelas empresas. Entenda por quê. As características principais desse regime é a não cumulatividade do PIS e da COFINS e o pagamento do tributo sobre o lucro efetivamente sobre o lucro apurado. A não cumulatividade de PIS e COFINS refere-se à possibilidade de tomar crédito daqueles impostos sobre alguns custos e a apuração do débito sobre as receitas. O valor a pagar seria o encontro de contas entre os créditos apurados e os débitos calculados. Quanto ao pagamento de tributos sobre o lucro, a questão é o seguinte: se a empresa teve lucro, a empresa paga tais tributos. Se teve prejuízo, não paga. Aqui estou sendo bem simplista, ok?
pois há diversos ajustes a serem realizados a fim de chegar nesse lucro ou prejuízo efetivo. Notem que não mencionei o ISS, nem o IPI, ICMS ou INSS por parte do empregador nesses dois regimes, pois, independentemente da opção exercida, tais tributos não sofrerão impacto. Não estou dizendo que você deixará de pagar, só estou falando que não mudarão. Você acha que não pagaria impostos aqui no Brasil? Qual o melhor regime tributário a escolher? Depende. Para isso, conte com um contador para assessorá-lo. Para que ele possa ajudá-lo, é necessário você ter as seguintes informações: valor do faturamento, lucratividade, quais serão os custos da empresa, quanto será o valor da folha de pagamento e que tipo de receita sua empresa terá. Outras informações poderão ser necessárias, mas essas são as básicas, ok? Melhor dar um exemplo, né? Tá. Em geral, empresas prestadoras de serviço de profissão regulamentada acabam optando pelo lucro presumido pelos seguintes fatores. Primeiro, o percentual de lucratividade dessas empresas costumam ser superiores a 32%. Não possuem custos que possam gerar créditos significativos de PIS e COFINS e o custo da folha de pagamento não é muito alto, pois geralmente é o próprio sócio o executor dos trabalhos. Gostou desse vídeo? Não deixe de compartilhar com seus amigos e deixar o seu like. Fui!